Oi, meu nome é Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje o papo é sobre livros. Eu li recentemente um livro que eu gostei muito e eu acabei assim demorando um pouco para finalizá-lo só porque estava numa plataforma online, né, a Esquelo, no meu celular e para mim isso é muito ruim, sabe? Eu sou daquele tipo de pessoa da velha guarda que ama livros físicos e normalmente tem muito mais dificuldade assim para conseguir finalizar um livro digital. E esse livro, ele me trouxe vários insights que eu achei muito bom e que eu queria compartilhar assim um pouco com vocês. O livro chama Seja Foda, de Caio Carneiro. Ele é uma leitura que fala muito sobre atitude, sobre mentalidade, responsabilidade e principalmente como construir a vida que a gente tanto sonha. Seja na raça, no foco e no amor pelo que se faz. O primeiro ponto que eu quero trazer desse livro é sobre o significado da palavra foda pro Caio, né? Diferente do livro Surtiu, a Sutil Arte de Ligar o Foda-se, onde a palavra F realmente significa um palavrão, onde num tom provocador, de quem não tem medo de falar o que se pensa e realmente de parar a opinião alheia, o Caio ele traz um novo olhar para essa palavra, sabe? Transformando essa palavra em um acrônico com um propósito, né? E ele diz que ser foda significa ser feliz, otimista, determinado e abundante. E segundo ele, esse título, ele acaba podendo causar uma inquietação, né, na pessoa que lê o título. E esse incômodo poderia até atrair a mais pessoas, assim, que quisessem realmente causar essa mudança. Que são pessoas cansadas, assim, de viver no piloto automático e realmente querem realizar alguma mudança em si na sua vida. E é aí que entra algo poderoso que ele traz no livro, né? Que a intenção, ela precede qualquer transformação. Quando você realmente tem a intenção de mudar, você já deu o primeiro passo. É claro que mudanças fazem parte da nossa vida, mas quando você sente essa inquietação que ele fala, essa insatisfação profunda, que faz você realmente olhar em volta e pensar, nossa, eu acho que eu posso mais, sabe? É aí que moram as mudanças mais urgentes e aquelas que realmente nos transformam de verdade. E para mudar, assim, do jeito certo, com consciência, né? Ele fala que você precisa ser foda, né? Do jeito que ele define, né? Feliz, otimista, determinado e abundante. Pois não é sobre ser perfeito, inalcançável ou até mesmo arrogante. É sobre ter clareza, enxergar o melhor nas dificuldades, continuar mesmo sem motivação e agir sempre. O segundo ponto que o Caio traz no livro é sobre a diferença entre sucesso e significância, que eu achei muito legal. Porque sucesso é alcançar aquilo que você deseja, aquilo que atende às suas próprias expectativas e somente isso, sabe? Já a significância, por outro lado, é o que o sucesso transborda. É como se é aquilo que realmente vai impactar na vida de outras pessoas, sabe? Não é só sobre ter sucesso, mas sim também quantas vidas aquilo impacta. Ele fala que o sucesso ele é muito mais prazeroso quando ele significa realmente na vida de outra pessoa, além da sua, sabe? E ele também traz a distinção entre sonho e delírio. Então, delírio é aquele desejo solto, sem direção, sem rumo, que você quer, mas você não sabe o que você precisa fazer, como você vai fazer, nem por que você quer aquilo. Então, é só um desejo. Ah, eu queria que isso realizasse, sabe? É uma coisa vaga, sem plano, sem base nenhuma, que não te move. Já sonho, de verdade, ele é algo diferente. É algo que você quer fazer aquilo se tornar viável, sabe? Você tem um propósito, um desejo que realmente você quer transformar numa meta, em passos concretos para que aquilo se torne realidade. Então você consegue fazer um trajeto, sabe? Seguir uma linha. E isso é um ponto muito legal, assim, para diferenciar ambos conceitos. Um outro ponto bem bacana que o Caio traz no livro é sobre
ter atitude. E atitude, pra ele, é tudo, assim, sabe? A sua atitude, ela é a lente com a qual você enxerga e reage ao mundo. Mas como assim, né? Tipo, que sentido isso faz? E no livro, o Caio fala que a atitude é o que diferencia quem está na arquibancada do que quem está no jogo, sabe? Ele traz a ideia de que ninguém acorda motivado todos os dias. Nossa, quero trabalhar, nossa, quero construir um mundo melhor, nossa, que legal. Mas quem é foda mesmo se compromete com o que tem que fazer e todos os dias, mesmo em dias ruins, a pessoa faz aquilo que tem que fazer. Por isso eu te convido a refletir, sabe? O que adianta em um dia tá tudo dando errado e você só ficar murmurando, reclamando, se fazendo de vítima e não fazer o que precisa ser feito, se isso não vai resolver nada, sabe? Não é melhor então a gente parar, tentar se acalmar e pensar, tá, o que eu preciso fazer para realmente resolver isso? Eu sei que é fácil falar, né? Mas o ponto não é sobre ser 100% perfeito e todas as vezes acertar, mas é sobre ter esse pensamento, é sobre você se esforçar constantemente para ser um resolutor ao invés de ser uma vítima. Por isso pensa, como você tem reagido quando as coisas têm saído do controle? A sua atitude, ela só tem piorado as situações ou você tem realmente ajudado a resolver os seus problemas? Ele também fala bastante sobre responsabilidade, sobre disciplina, sabe, no livro. Para ele, tudo muda quando a gente assume o controle, já que ninguém vai nos salvar, sabe? A vida, ela é sua, então é sua responsabilidade. Ele fala que a gente precisa sair desse modo culpa e entrar no modo ação. Ele bate muito na tecla de que não importa de onde você veio, não importa do meio que você foi inserido, mas realmente aonde você quer chegar e o que você está fazendo, né, para que isso realmente se realize. E é aqui que entra a disciplina. Não é sobre fazer somente quando você está animado, empolgado com aquela mudança, mas fazer todos os dias porque você realmente se comprometeu com aquilo. Sabe quando você coloca uma meta de se exercitar ou de seguir a dieta ou até mesmo de estudar? Mas aí, do nada, chove, ou você tá cansado, ou você quer comer algo mais gostoso. Então, ser foda é fazer mesmo assim. É porque simplesmente você foi lá e você se comprometeu. E olha, eu sei que é muito mais fácil falar e difícil fazer. E eu falo isso com propriedade, porque eu mesma me auto-saboto várias vezes. Eu deixo de comer bem, eu pulo meu treino, eu troco a leitura por sono ou por uma série. Ah, já fiz muita coisa hoje, sabe? Tô cansada. Só que essas pequenas desculpas, elas vão se acumulando ao longo do ano. E depois, no fim, não adianta a gente dizer, ah, eu não bati minhas metas porque eram muito difíceis, eram muito altas, eu tive vários imprevistos. A verdade é que muitas vezes você falhou com a sua disciplina e a responsabilidade consigo mesmo. Por isso eu te pergunto, você trata as suas metas com a mesma seriedade que se trata a meta de uma outra pessoa? Por exemplo, sei lá, no seu trabalho ou na sua vida, dos seus ciclos sociais, sabe, com as outras pessoas, ou você tem furado todos os seus compromissos? E agora eu gostaria também de falar um pouco sobre persistência e foco, que são outros temas que ele também traz no livro, pois segundo Caio, as grandes vitórias são construídas com pequenas ações consistentes. Ele fala que ser bom quando tudo tá bem é fácil. A diferença é ser constante quando o cenário é adverso. E, e eu te pergunto assim, você tá conseguindo ser constante nas suas pequenas coisas? Ou você tá esperando o momento perfeito para começar, para fazer, para agir? Né? Não daria para falar sobre tudo isso também sem a gente falar de sonhos. Inclusive, como ele fez tanta questão assim de diferenciar um sonho de um delírio, talvez sonhos sejam importantes, né? Para ele, os sonhos grandes só viram realidades porque a gente tem ações pequenas e frequentes.
do livro, ele diz que o problema não é sonhar alto, sonhar grandes coisas, né? Ter uma imaginação fértil. Desde que você realmente entenda que grandes conquistas são feitas com tijolos diários. Existe uma frase muito difundida que diz que ou você constrói seu sonho, ou você fará parte do sonho de alguém. Mas você sempre vai estar construindo um sonho, sabe? Não há outro caminho. Então, se você quer conquistar o seu sonho, visualize e reconheça muito bem a sua obra, sabe? Vai atrás daquilo. Entenda por que você faz, o que você faz, qual é o impacto que você vai deixar no mundo e o que você quer ganhar realmente com isso. E eu te convido também a escolher um sonho, assim, que você tenha e que você ainda não colocou em prática. Escreva, pense nele, assim, de uma forma bem ampla do que você quer, onde você quer chegar, e escreva 3 microações que você pode tomar para ficar um pouquinho mais perto do seu sonho essa semana, sabe? E realmente realize essas 3 pequenas ações para que aquilo te traga realmente mais perto do seu sonho. Pode ser uma ligação, um post, uma pesquisa, pode ser uma conversa, o que fizer sentido dentro do seu sonho, sabe? Não importa qual passo realmente você precisa tomar, apenas escreva e faça, para que ele realmente se torne realidade, sabe? Até porque, até quando você vai ficar esperando para estar pronto para realmente agir com esse sonho? Falo por mim mesma, eu tenho adiado vários sonhos, dando várias desculpas, seja porque eu tô cansada, seja porque, eu vou fazer depois, seja porque, tá cômodo, sabe? Mas por quê? A gente espera tanto pra agir, sabe? Ou você pode esperar, ou você pode começar a construir esse sonho pouco a pouco, mesmo que de uma forma imperfeita. E por fim, eu gostaria de falar também sobre os 5 pilares que o Caio traz no livro, né, para a construção do sucesso. E ele fala que esses pilares, eles sustentam a jornada de um empreendedor realizador. E os 5 princípios são, né, a positividade e o otimismo, a visão e a direção, a atitude e a execução, compromisso e valores e, por fim, o controle emocional e os detalhes. Segundo ele, esses elementos eles são fundamentais. E por isso, ele até criou uma forma simbólica e prática de tentar se lembrar deles constantemente. Então, ele associou aos 5 dedos da mão. O primeiro é o polegar, que representa a positividade e o otimismo. Sabe quando a gente faz aquele gesto de joia? Ele geralmente vem acompanhado de um sorriso e de um tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? É justamente essa energia que esse dedo carrega. Para o Caio, pensar positivo não é só negar os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, sabe? Mas escolher encará-los com mais confiança e leveza. Quando estamos mais otimistas, normalmente a gente reage mais, então a gente toma mais ações, tenta mais, insiste mais, faz mais coisas. Então é sempre muito importante a gente ter uma atitude positiva para que a gente haja realmente mais. Além disso, o pensamento positivo, ele gera uma expectativa positiva. E se está com uma profecia de que aquilo realmente vai se realizar, você consegue fazer de tudo para aquilo se realizar, sabe? Mas é claro que vai se realizar e quando se realizar, se a gente colocar a mão na massa. Não é só acreditar que aquilo vai se realizar porque eu tô com um pensamento positivo e é isso, sabe? A gente tem que também fazer o que realmente precisa fazer para que aquilo aconteça. Já o dedo indicador, normalmente é o dedo que a gente usa para apontar algo. Por isso, ele é o dedo que simboliza a visão e a direção. Ele nos lembra que para chegar em algum lugar, você precisa saber aonde você está indo. Sem clareza do destino, qualquer caminho serve. E é aí que a gente realmente se perde, né? Por isso é sempre importante você se lembrar que para você alcançar os seus objetivos, você precisa sempre saber para onde você está olhando. Você precisa estar mirando, sabe? O Caio ainda cita um norte-americano chamado Warren Bennis, acho que é assim que fala,
que é um dos pioneiros do estudo de liderança, que ele define esse tema, né, com uma frase muito poderosa, assim, que fala: liderança é a capacidade de transformar uma visão em realidade. E ainda reforçando essa ideia, ele também fala uma outra frase que é atribuída a um anglo-irlandês, um escritor, né, chamado Jonathan Swift, que diz que visão é a arte de ver o que é invisível para os outros. E é realmente isso, é sobre enxergar possibilidades onde a maioria só vê obstáculos. E é ter ainda mais coragem para seguir, mesmo que todo mundo tá vendo só obstáculos, sabe? Porque você tem uma visão de que aquilo realmente pode acontecer. E além disso, né, ele ainda diz que o dedo indicador, ele simboliza os porquês, os nossos motivos. Porque quando você tem um motivo muito forte, você consegue encontrar um caminho. E ele dá... Você realmente, quando você tem essa certeza muito forte, sabe? Você realmente dá um jeito para chegar onde você quer chegar. E é assim que a gente acaba não parando no primeiro obstáculo. Por isso eu te pergunto, por que você faz o que você faz? O que você realmente quer construir? O que você quer para sua vida? Quando você for capaz de realmente responder isso com rapidez, convicção e até mesmo clareza, tudo vai mudar. Porque você realmente vai entender o que você precisa fazer para realizar o que você quer. E aí você para de ficar andando em círculo, sabe? Começa a caminhar com um propósito em si. Porque você vai ter uma direção, uma força. Já o dedo médio, que é esse daqui, ele representa atitude e execução. Pode parecer meio controverso, eu sei, já que culturalmente ele é usado como um gesto ofensivo. Mas o simbolismo vem justamente dessa provocação, sabe? Quando a gente acaba mostrando esse dedo, a gente tá tomando uma decisão muito clara e muito firme. De tipo, um basta mesmo, sabe? A partir daqui eu sigo do meu jeito. E é nesse sentido que ele nos lembra que para assumir esse controle, para agir dessa forma, a gente precisa ter essa atitude, essa coragem, independente, né, da opinião alheia. Além disso, né, ele fala muito que a gente precisa, para mostrar, né, para agir desta forma, a gente precisa ter responsabilidade, ter certeza do que a gente já está fazendo, justamente por conta disso, né, por conta dessa controvérsia. Já o dedo anelar, né, onde tradicionalmente usamos a aliança, ele simboliza os compromissos, os nossos valores que a gente carrega, sabe? Ele representa tudo aquilo que somos fiéis, né? Não apenas nos nossos relacionamentos, mas também nas nossas próprias convicções, nos nossos próprios princípios, né? Com aquilo que realmente importa pra gente. Até porque o sucesso, ele não é só material, mas sim ele é um estado de espírito. Ele é muito subjetivo, né? Pois o que muitas vezes é sucesso para você pode não ser para mim ou pode não ser para o outro e vice-versa, sabe? E por fim, não menos importante, o dedo mindinho, ele simboliza o nosso controle emocional e os detalhes. Assim como esse dedo, né, as nossas emoções, elas nem sempre são visíveis. Só que elas têm um papel enorme, assim, nos bastidores, né, das nossas atitudes, das nossas escolhas. E ele nos lembra que equilíbrio emocional não é ausência de sentimentos, mas a capacidade da gente conseguir reconhecê-los e lidar com eles com maturidade. Essa sensibilidade aos pequenos ajustes diários também nos conecta com uma filosofia japonesa, apresentada no livro, chamada como Kaizen, que significa hoje melhor do que ontem e pior que amanhã. Ou seja, é a ideia de melhora contínua baseada na prática de uma atividade que você realmente se propõe a fazer. É a ideia de se tornar melhor um dia após o outro, sabe? Sempre praticando para isso. E para finalizar esse tema, o qual tirei vários insights muito legais que pôde me agregar muito nesse sentido, eu queria fazer uma conexão entre o livro do Caio com o livro do Flávio Augusto, de Geração de Valor, pois tanto um quanto o outro falam sobre a importância da gente assumir aí o controle da nossa própria vida. Em Seja Foda, o Caio, ele reforça que a atitude define aonde a gente vai chegar, e não o cenário que a gente vive, não as nossas desculpas, não o sistema.
Já a geração de valor, através das imagens e das mensagens de impacto que o Flávio traz, ele é muito mais direto. E ele diz que ou você vai ser o protagonista, ou você vai ser o personagem do roteiro de alguém. Não tem outra opção, sabe? Por isso eu te pergunto, você tá levando a sua vida com rédeas na mão? Ou você tá só esperando a próxima oportunidade cair do seu colo, sabe? Protagonismo não é só sobre ter o controle total de tudo. É sobre ter uma consciência ativa. É sobre eu escolho como eu vou reagir, como eu vou pensar e como eu vou agir, sabe? Além de assumir as consequências das suas escolhas ou das suas não escolhas, sabe? Além disso, o Caio fala muito sobre mentalidade, sobre pensar como quem resolve, como quem constrói, mesmo sem a gente ter os recursos necessários. Já o Flávio, por sua vez, ele ensina que a liberdade não se pede, se constrói. Ele fala que a gente precisa sair dessa mentalidade de empregado e começar a adotar uma mentalidade de dono, de que aquele negócio é meu, mesmo que eu não tenha um CNPJ, mesmo que eu não seja um empresário. Os dois autores, eles falam muito dessa mentalidade de empreendedora, né? Não relacionada a um CNPJ, mas sim a uma postura diante da vida. É sair do o problema não é meu, comigo não morreu, sabe? E começar a pensar em como eu posso resolver isso. Então, eu te pergunto, né? O que você tá esperando da vida, né? Em que alguém te promova, que alguém te reconheça, que alguém te salve, ou você tá indo lá e realmente construindo a sua própria base. Eles também falam de sair dessa zona de conforto. O Flávio, ele ainda enfatiza que o medo de errar, ele pode ser até paralisante. Já o Caio, ele aborda esse tema de uma forma muito mais emocional, dizendo que encarar o desconforto faz parte da nossa evolução pessoal. Porque, no fim das contas, ser foda, como diz o Caio, né, não é sempre acertar, não é estar sempre motivado ou viver sempre num ritmo perfeito todos os dias. É sobre acordar num dia difícil e ainda assim escolher manter o foco, o otimismo, a determinação e a atitude, né? Porque no fim, o que nos separa, né, da intenção é transformar realmente aquilo em ação. Por isso eu te digo que o protagonismo, ele não é performance, é uma decisão diária. E se esse episódio fez sentido pra você, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa ser mais foda, além de me contar lá no Instagram qual é o primeiro passo que você vai dar hoje pra estar mais próximo assim da sua versão foda. E claro, não deixa de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever no YouTube pra aproveitar todos os vídeos que saem toda semana aqui no canal, tá bom? Obrigada por me acompanhar mais uma vez e até a próxima!